Nós vamos agora chamar, vamos falar agora, atenção, peraí, a polícia realizou pera, atenção, olha, atenção, epa, sim, olhe, epa, não, no prédio todo, atenção, Sabrina, aqui comigo, atenção, é sobre o prédio, chega a informação sobre isso. Atenção, imagem, atenção. A gente abriu um programa onde um prédio estava pegando fogo ali no apartamento. Chega aqui a informação que há um risco de desabamento. Não, pera aí. Sabrina tá lá? Atenção, minha Paraíba. O prédio ou só o apartamento? Atenção, Sabrina. Sabrina, atenção. Atenção, minha Paraíba. A defesa civil está com Sabrina. Atenção, a defesa civil com Sabrina para esclarecer o que é que pode acontecer, Sabrina. Oi, Samuca. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando ao vivo a nossa programação, que desde logo cedo estávamos acompanhando esse caso aqui do incêndio em Brisamar, mas a gente agora vai trazer mais atualizações, como agora há pouco eu já informei, a gente chegou aqui no local, o fogo já estava contido pelo Corpo de Bombeiros, não tinha ninguém dentro do apartamento do 7º andar, graças a Deus, nenhum ferido, mas há um certo comprometimento na estrutura do prédio. Para conversar melhor, após o escaldo que foi feito do Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil foi fazer a sua perícia interna para entender como é que estará a estrutura desse prédio que vocês estão vendo agora. Eu vou conversar agora com o diretor da Defesa Civil, Renato Lins. Renato, seja bem-vindo à nossa programação. A parte do trabalho da Defesa Civil foi analisar a estrutura do prédio. Qual a atualização deste caso? Boa tarde. Boa tarde. Veja só, a gente subiu após os bombeiros fazerem o primeiro rescaldo do apartamento e ao entrar a gente viu que existe um comprometimento de viga e de laje. Então, a princípio, a gente está interditando o prédio para evitar um acidente com pessoas que possam estar dentro e esperar realmente esfriar a estrutura para poder fazer uma nova avaliação. As pessoas estavam ali um pouco nervosas, os outros moradores de outros blocos e outros apartamentos, porque ao passar próximo a esse apartamento que foi interditado, sentiram alguns estalos na parte do edifício. O que isso significa? Bom, esse prédio ele tem um problema já antigo da cerâmica se destacar, mas a gente não pode descartar uma possibilidade de ter afetado realmente a estrutura e vir alguma laje a colapsar. Nesse caso, havendo um colapso de uma laje, pode danificar o prédio todo e até ter desabamento geral? Existe a possibilidade, a gente não pode afirmar, mas existe o que a gente chama de colapso progressivo. Onde uma laje, quando ela desaba, ela vai cair em cima da outra, que aí cai e vai progredindo. Mas isso daí são em casos extremos. A gente precisa aguardar e avaliar novamente. Para evitar uma tragédia, também tem que ter a orientação desses moradores aqui para quem precisa de documentação, quem tem remédio em casa. O que é que vocês estão fazendo para tentar amenizar aqui um pouco a situação desses moradores, que eu estou vendo ali um pouco de pânico? A gente está tentando administrar da melhor forma para evitar. Infelizmente, a gente sabe que ninguém quer perder seus bens, nem perder seus documentos. A gente está realmente evitando entrar no prédio, porque existe o risco. Então, aqui a gente está para preservar vidas. Infelizmente, vamos aguardar para poder fazer uma liberação progressiva disso daí. Obrigada, viu, Renato, pelos seus esclarecimentos. Bom trabalho. A Defesa Civil vai permanecer aqui no local, orientando os moradores, tentando montar um plano estratégico para a subida de algumas pessoas que precisam retirar dentro dos seus apartamentos seus remédios, respectivos documentos, mas o prédio vai ser evacuado totalmente para poder esse trabalho ser feito e entender como é que vai ficar essa parte da estrutura para evitar até uma tragédia, Samuca. Então, pedimos quem está acompanhando a nossa programação, que tem parentes aqui, que moram por aqui, que estão em algum lugar acolhidos, permaneçam nesses lugares, porque aqui esse prédio, esse edifício, o Paganini, vai ser sim evacuado para poder ter toda a sua estrutura analisada para uma documentação melhor e depois, quem sabe, verificar isso para a retomada dos moradores. Pois não, Samuca, eu estou te ouvindo. Esse incêndio foi provocado curto-circuito por energia elétrica, vazamento de gás, porque se vai evacuar todo mundo vai ter que sair de dentro do prédio, então o problema aí é muito mais sério. Eu acho que não foi apenas um circuito. Será que tem algum problema de vazamento de gás? É isso que a gente quer saber. Me diga aí, por favor, Sabrina.
Olha, Samuca, a gente verificou aqui em depoimentos com o próprio Corpo de Bombeiros, o pessoal que estava fazendo rescaldo, o que é que acontece? As instalações nesse prédio, instalações de ar-condicionado, é um pouco precário. Então, o primeiro quarto onde aconteceu o incêndio tem um ar-condicionado que já vinha com alguns, digamos assim, precisando de alguns reajustes, mas na sacada dá para sentir diretamente onde foi que começou esse incêndio. Kleber está dando uma volta aqui para vocês verem a imagem da janela, a primeira janela que tem este ar-condicionado, como foi que ela ficou. Ele vai mostrar, o Kleber, aguenta aí um pouquinho que a gente vai mostrar para vocês, para entender a principal causa. Ainda não é de forma, digamos assim, já dita pelo Corpo de Bombeiros que foi isso que ocasionou, mas eles estão nessa observação. Olha lá a janela, afasta só mais um pouquinho, Kleber, porque dá pra gente pegar aí, como eu estou vendo, para vocês verem o que eu estou vendo, que foi passado pelo Corpo de Bombeiros, Samuca. O ar-condicionado pode ter sido, sim, o princípio do incêndio. Pode ter acontecido um curto-circuito dentro do apartamento, que começou pelo quarto, e aí ter se alastrado. Mas o que teria realmente causado o curto-circuito? Não tinha aparelho celular dentro do quarto. Como não tinha ninguém, não tinha esse aparelho celular. Mas o ar-condicionado aparentemente estava ligado. E aí, ó, como vocês observam, a janela, que tem a estrutura de ferro, está toda queimada, danificada. Então, o fogo começou ali. E aí pode ter se alastrado para o restante do apartamento, danificando as outras coisas e outras partes internas. É uma estrutura antiga, esse prédio ele é antigo, bem estruturado sim, mas ele é todo na laje. E como o pessoal estava afirmando, que quando passa de uma área para outra, após o incêndio, sentem estalos na parte do piso, o que a Defesa Civil acabou de confirmar com a gente que pode sim ter um prejuízo maior, acabar o prédio realmente desabando por conta dessa estrutura danificada. Então, a evacuação ela é necessária nesse sentido para poder toda a situação se acalmar, não ficar ninguém andando dentro do prédio, para poder eles sentirem se há problemas na estrutura ou se realmente foi o passar de alguém, aquela zoada toda, o pessoal correndo, querendo sair aqui do local, porque muita gente aqui realmente, e vou lhe dar mais esse detalhe, aqui a maioria dos moradores são antigos e são idosos, então há uma preocupação com relação a essas pessoas aqui, onde vão ficar, os medicamentos que ficaram dentro dos apartamentos, tudo isso está sendo organizado pela parte do Corpo de Bombeiros, que estão tentando acalmar aí o pessoal, Defesa Civil também, mas a notícia que a gente vai atualizar para vocês é evacuação total para que esse trabalho seja feito de uma perícia mais específica para entender se realmente o prédio corre risco de desabar ou se aos poucos o pessoal pode ir voltando para as suas residências. É com você, Samuca. Tá aí. Todo mundo, todos os moradores do prédio, nesse momento, serão autorizados a deixarem os prédios. Aí, rapaz, pense num problemão. Gente, não é brincadeira não. Todo mundo tem que sair. Essa hora de almoço. Quer dizer, como é que fica a situação? Todo mundo tem que sair para poder a perícia ser feita. Isso demora. Isso não é com meia hora, não é com uma hora. Porque a perícia, os bombeiros, toda a perícia vai ter que entrar apartamento por apartamento, olhar como é que está a estrutura. Um engenheiro também. Tudo isso envolve uma equipe grande de trabalho, um engenheiro, de construção civil para analisar, um perito, um corpo de bombeiros, a Defesa Civil, é uma equipe e aí demora, isso leva aí umas 2 ou 3 horas ou mais, porque tem que ir de prédio em prédio, o cara vai num quarto, vai no outro, vai olhar, depois sobe, é assim até ver aonde poderá ser liberado, a que hora o pessoal para poder entrar nos seus apartamentos. Então é um problemão, é um moído e o negócio é mais grave do que a gente possa imaginar.